Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso canal Transcendência. E neste vídeo eu vou falar um pouquinho sobre um tema um tanto quanto polêmico, um tema que às vezes as famílias dos maçons não entendem, ou que às vezes alguns maçons não entendem por que acontece. Então hoje nós vamos falar sobre o motivo pelo qual algumas esposas de maçons não gostam da maçonaria. Ou seja, por que algumas mulheres de maçons acabam criando uma antipatia em relação à maçonaria e quais as causas disso, né? Se elas têm razão, se não têm, se, enfim, o que determina essa, digamos assim, não só essa antipatia, mas esse antagonismo entre essas mulheres e a maçonaria. É claro que isso não é a regra, né? Muitas mulheres, e eu quero crer que a maioria delas, gostam do fato de que seus maridos sejam maçons. Muitas participam, inclusive, de entidades paramaçônicas, até de ordens ligadas e relacionadas com a maçonaria, como é o caso da Ordem da Estrela do Oriente, as fraternidades femininas e tudo mais, mas existem de fato mulheres de maçons que não apreciam muito a participação dos seus maridos na ordem. Então é exatamente sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. E antes que nós entremos aí no nosso ponto central, gostaria de lembrar a você que, se você tem interesse por obras que versam sobre maçonaria e maçonologia, na descrição deste vídeo estarão os links para que você conheça as minhas mais recentes obras lá na página da Hotmart. E se você tem interesse neste livro aqui, o curso elementar de maçonologia físico, então eu recomendo a você que me mande um e-mail, que estará aqui também na descrição deste vídeo, o e-mail. Então você me manda um e-mail com o seu CEP, seus dados postais, eu faço o cálculo do frete, envio para você os dados bancários, você deposita, me avisa e eu remeto o livro para você pelo correio, ok? Então, se você quiser o livro autografado, basta você me avisar que eu autografarei em seu nome ou no nome de quem você queira presentear, com muito prazer. E se você gosta aqui do nosso canal, nós temos uma página lá no Apoia-se. Então, é muito importante para a continuidade aqui do canal que haja apoio financeiro. O canal não se sustenta sozinho, né? E infelizmente os apoios não são, nós temos crescido em número de inscritos, mas os apoios eles não são proporcionais a esse crescimento, né? Nós não temos muitos apoios. Então, se você pode nos apoiar com qualquer quantia, não deixe de fazê-lo. O link também estará aqui na descrição deste vídeo. E se você não é inscrito no canal ainda, não deixe de inscrever-se. Você se inscreve gratuitamente no canal e acompanha, ativa o sininho, acompanha todas as notificações que vão aparecendo aí no YouTube, ou seja, novos vídeos, enfim, participa da nossa comunidade, recebe as notificações da comunidade e etc. E também não deixe de compartilhar com seus amigos, mandar para os seus grupos, enfim, compartilhar com aquelas pessoas que você acha que tem interesse neste tipo de temática, ok? Então, dados os recados, vamos ao nosso tema. Então, por que algumas ou uma parte das mulheres dos maçons não gosta da participação dos maridos ou cria uma antipatia em relação à maçonaria? Então, vamos analisar alguns pontos diferentes. Então, o primeiro ponto que precisa ficar bastante delineado é que o maçom, o candidato a maçom que é casado,
seja, aquele que se apresenta para ser iniciado numa loja maçônica, sendo já casado, no formulário do pedido de admissão é necessário que a esposa dê o seu parecer positivo para que o marido se inicie. Ou seja, o maçom deve estar em harmonia com a família. A maçonaria ela não tem a pretensão de criar nenhum tipo de conflito familiar. Então se pede que a esposa dê a sua anuência em relação à iniciação do marido. Então se pergunta, né, o sindicante, aquele que vai fazer a análise do candidato para ver se ele tem o perfil para ser maçom, então ele deve perguntar para a esposa se a esposa tem algum óbice, se a esposa tem algum ponto que ela acha negativo no fato do marido ser maçom, ou se ela conhece um pouco sobre a maçonaria, se ela tem uma ideia do que seja a maçonaria, né? Então isso aí é uma exigência até regulamentar dentro das lojas maçônicas. Então a esposa precisa dar a anuência. Só que o que acontece é que muitas esposas acabam dando esta anuência para não arrumar confusão com o marido, ou porque elas se sentem constrangidas naquele momento de dizer não, ou de perguntar demais, e acabam dando aquela anuência, e não é uma anuência tão sincera assim. E por que algumas esposas não queriam dar essa anuência e acabam dando, né? Então, como eu disse, ela se sente de alguma forma ali constrangida, ela se sente de alguma forma, enfim, induzida a dar a sua anuência, e ela não sabe muito bem do que se trata, né? Ela não sabe muito bem o que é maçonaria, ela não sabe quais as obrigações o marido contrai ao ser maçom. Muitas vezes o candidato também não foi bem orientado, e aí lá no formulário se pergunta se a questão foi tratada em âmbito familiar, e muitas vezes não foi tratada adequadamente, né? O próprio padrinho, às vezes aquele que convida o indivíduo, acaba não esclarecendo, né? Existem aí muitos maçons que não conhecem, não compreendem muito bem o que é o segredo iniciático, quais são os assuntos que ele pode ou não pode tratar, e aí na dúvida ele acaba fazendo um segredo geral, não explica coisa nenhuma, o candidato entra sem saber no que ele está entrando, e tampouco a família sabe no que ele está entrando. Muitos entram achando que vão entrar para um clube de serviços, outros entram achando que é uma religião, outros entram achando que ali ele vai alavancar a própria carreira, que ali ele vai ter uma rede de ajuda mútua, né? E não é bem assim, não são assim que as coisas acontecem. Então, essa falta de transparência, essa falta de esclarecimento necessário, muitas vezes acaba ocasionando essa, digamos assim, essa anuência, né? Essa anuência que não é uma anuência sincera, não é a anuência como ela deveria ser dada, ou seja, uma anuência consciente do que se faz. Então esse seria o primeiro ponto. Outros pontos aí seriam também os preconceitos familiares. Então às vezes a esposa ela escuta, né, a vovó, a mamãe falando que a maçonaria fez pacto com o diabo, que a maçonaria é uma coisa do mal, que a maçonaria conspira contra a igreja, que os maçons eles adoram o bode, enfim, aquela bobajada toda sobre a qual a gente já tratou aqui no canal, e a pessoa não tem uma formação adequada, a pessoa não busca saber, não busca conhecer, e aqueles preconceitos, né, aquelas noções equivocadas acabam, digamos assim, ficando na cabeça da pessoa, e ela, apesar de ter dado a anuência, ela olha para a maçonaria com desconfiança. Então ela não sabe muito bem o que o marido vai fazer lá, e às vezes o marido também recém-iniciado
não muito esclarecido em relação ao que ele pode ou não pode falar, então ele acaba fazendo lá um monte de segredo. A esposa pergunta, e aí, como é que foi lá, tal? Ele não responde, né? E aí ela acaba, digamos assim, por conta da ausência de informações, ela acaba achando que aquelas lendas em relação à maçonaria teriam algum fundo de verdade, né? E isso cria, obviamente, que uma desconfiança, cria uma certa até antipatia, né? Então, falamos aqui 2 pontos. O terceiro ponto, e esse aí é um pouco mais grave, né, seria aquele candidato que não tem perfil de maçom, né, mas que é convidado por outro maçom que também não deveria ter sido iniciado, porque o sujeito é colega dele de futebol, colega dele de cervejada, colega dele de churrasco, né, ou colega dele de outras coisas, e então ele acha o outro muito boa gente, ele acha o outro um sujeito muito agradável, então ele acaba convidando esse amigo de farra e o coloca dentro da maçonaria. E aí o que acaba acontecendo é o seguinte: o sujeito ele já tem uma tendência, né, a fazer coisas inadequadas. Então é um sujeito que bebe mais do que deve, né, é um sujeito que se embriaga com uma certa frequência, é um sujeito que tem uma série de vícios, né? É um sujeito às vezes que acaba cometendo adultério com frequência e tudo mais. E aí o que acontece? A esposa, ela vê ali naquele grupo de maçons outros indivíduos semelhantes, né? E aí o sujeito vai para a loja e ele chega tarde da noite em casa, 3 horas da manhã em casa, 2 horas da manhã em casa, e ele diz que estava na maçonaria. E às vezes chega bêbado, né? Chega cheirando a álcool e tudo mais. E na verdade ele não estava na maçonaria coisa nenhuma. Ele estava usando a maçonaria como uma desculpa para os seus maus hábitos, né? Então você junta ali um grupo de pessoas que têm maus hábitos, né? Que não são confiáveis para as suas esposas, e obviamente você diz, olha, esses aqui são os meus amigos maçons, né? São os meus irmãos maçons. E a esposa olha e diz, olha só, é tudo farinha do mesmo saco, né? É tudo um bando de bêbados, tudo uns caras que não tem responsabilidade com nada, né? Um sujeito que, enfim, alimenta o vício, que alimenta uma conduta imoral. Então quer dizer que, conclui a esposa, todos os maçons são assim. Então ela passa a ter uma justa antipatia para com aquele grupo de maçons, e ela acaba associando aquele grupo de maçons à maçonaria em si, né? Então esse é um quadro, infelizmente, real, um quadro, infelizmente, grave, né? Então não é uma coisa assim do outro mundo, né? Se ouvir aqui ali dizendo, um grupo saiu de uma loja e foi, por exemplo, uma boate, ou o grupo saiu da loja e foi encher a cara até 2 horas da manhã, né, ou 3 horas da manhã, e chega bêbado em casa e vai dirigir bêbado, etc, etc, etc. Eu não vou entrar em detalhes aqui, né, mas se você é maçom, você sabe perfeitamente do que eu estou falando, né? Então, uma coisa que eu acho que é fundamental, que precisa ser deixado bem claro, né, para as esposas dos maçons, ou para aquelas mulheres que o marido foi convidado para ser maçom, é o seguinte: a maçonaria, ela não é uma escola de correção, né? Não é reformatório. Então, se o indivíduo ele é um indivíduo que tem uma conduta inadequada antes de ser convidado para a maçonaria, é muito provável que ele vá continuar tendo esta conduta inadequada quando ele for iniciado, né? E se outras pessoas de dentro da maçonaria também tiverem essa conduta inadequada e, portanto, convidarem o seu marido que tem uma conduta inadequada para a maçonaria, então você terá um grupo de pessoas com conduta inadequada que se dizem maçons e que, de fato, digamos assim, formalmente, né, ou burocraticamente,
são de fato considerados maçons, apesar de não agirem como maçons verdadeiramente. E o que é preciso deixar claro é que a maçonaria em si, ela não coaduna, ela não sanciona, ela não acredita, ela não prega esse tipo de conduta. Muito pelo contrário, né? A maçonaria prega uma moral bastante estrita, prega uma moralidade bastante clara, né? Então ninguém deve utilizar a maçonaria como desculpa para beber, para fumar, para ir em casas de meretrício, para ir em casas de shows indecentes, para atrair a esposa. A maçonaria não prega nada disso, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário, ela defende valores familiares, ela defende valores de moralidade social, ela defende a virtude e combate o vício, né? E, no entanto, muita gente utiliza a maçonaria para justificar a própria má conduta e o próprio vício. Mas isso não é o espírito maçônico verdadeiro, né? E da mesma forma, há muitas lojas que infelizmente segregam as esposas, né? Então, com essa história do segredo, né, e do fato deles não saberem direito o que é segredo e o que não é, então tudo acaba sendo muito segregado. Então, por exemplo, a esposa, ela quer ir num jantar, um copo d'água, por exemplo, que é como se chama os jantares que se fazem depois da sessão ritualística, e os outros irmãos às vezes olham com rabo de olho, olham torto. Ah, porque você trouxe sua esposa? Não, mas aqui é um ambiente exclusivo de maçom. Isso é papo furado, não é ambiente exclusivo de maçom coisa nenhuma. Ambiente exclusivo de maçom é sessão ritualística ou sessão administrativa, né, que tem ali assuntos particulares do funcionamento da loja para serem tratados, e mesmo assim por uma questão de, digamos assim, de reservar informações em relação a um ou outro irmão. Mas jantar, copo d'água, encontro fora de loja, né, qualquer atividade da loja fora do ambiente ritualístico não tem qualquer tipo de restrição em relação à participação da esposa do maçom. Então, quando uma loja restringe a participação das esposas num jantar, numa atividade não ritualística, numa palestra que não trate sobre temas específicos da maçonaria, quando se faz isso, você acaba alimentando esse tipo de antipatia e esse tipo de atitude que prejudiquem muito a imagem da maçonaria junto das famílias. Então, eu já estou falando demais, mas assim, 2 recados que eu gostaria de deixar. Primeiro recado para as esposas. Então, você que é esposa de maçom ou que é esposa de alguém que está se candidatando a ser maçom, ou que está em processo de sindicância para ser iniciado, então assim, maçonaria não estimula, não digamos assim, sanciona, não aprova nenhum tipo de conduta incorreta, nenhum tipo de conduta viciosa, nenhum tipo de vício. A maçonaria não tem absolutamente nada a ver com isso. Se você ver maçons agindo dessa forma, saiba que eles estão agindo em nome próprio, ou de acordo com os seus próprios maus hábitos, e não de acordo com os ensinamentos maçônicos. Então esse é o primeiro ponto, né? Segundo ponto, lojas. Se vocês querem proximidade e aprovação das esposas e das famílias, procurem agregar as esposas e as famílias. Ou seja, não estimulem ou não propiciem eventos extra-ritualísticos ou extra-loja nos quais as esposas e os familiares sejam excluídos. Não há nenhum motivo para isso. Fora de sinais, toques e palavras e de elementos muito restritos dentro da ritualística maçônica, não há nenhum segredo a ser escondido das mulheres, das famílias. Então,
os maçons devem, não só podem, como eles devem levar as esposas aos copos d'água, as esposas devem esperar os seus maridos depois da sessão e participar junto com outras esposas e junto com os filhos e junto com os irmãos de momentos de confraternização comum, ok? Então fica aqui o meu recado, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!